Bom, se o cenário está propício para o fortalecimento do poder real, nós temos que ver que esse fortalecimento ele não rolou de um dia para a noite. Como tudo disse, né, é uma época de transição e é uma época de um processo lento. Mas os reis não teriam adquirido tantos poderes se eles não tivessem tido apoio de dois grupos sociais. O da sua própria classe social, que é a nobreza, e da burguesia. Aí a gente tem que pensar isso com muito cuidado. Por que a nobreza, que era da própria classe social do rei, tá, ajudou o rei a centralizar poderes nas suas mãos? Então, a gente tem que dar uma paradinha e voltar lá nas cruzadas. A nobreza, que eram os senhores feudais, desde a época das cruzadas, uma parte, não toda a nobreza, já estava um pouco enfraquecida. Quando rolou a crise, o auge da crise do século XIV, os senhores feudais começaram a superexplorar os servos, tá? E esses servos se revoltaram. Então, esses servos se revoltando, e as revoltas não eram revoltinhas qualquer, eram grandes revoltas, profundas revoltas, violentas revoltas, os senhores feudais não tinham um exército capacitado para conter essas revoltas. Pediu ajuda ao exército real, que naturalmente ajudou, porque ele está ajudando a sua própria classe social. E claro que ele já está pensando em interesses nisso aí. À medida que ele está ajudando esses senhores feudais, ele está submetendo aos senhores feudais, a nobreza, ao seu governo, tá? Então, alianças estão acontecendo nesta época. Alianças de interesse, casamento de interesse. Não pensa naquela paradinha de amor, I love you. Só pensa na parada de interesse. Eu, nobreza, tenho interesse em apoiar o rei tem interesse em me apoiar, eu, burguesia, tenho interesse em apoiar o rei tem interesse em fazer aquilo que eu estou pedindo. Então, isso agora é um verdadeiro casamento de interesse. Mas nós vamos lembrar que a burguesia pede, é atendida no que ela pede, eu vou demonstrar o que ela pede, mas ela não vai ficar com poder político nas mãos. Quem está e vai continuar com o poder político nas mãos até as revoluções burguesas lá no século XVIII, lá no 8º ano, é a nobreza. A nobreza pediu ajuda aos reis para conter as revoltas, teve essa ajuda de um exército que os reis já tinham, um exército, aliás, exército de mercenários, que era aquele exército que paga para fazer parte, que recebe para fazer parte do exército. Esse exército, boa parte vai ser paga com os empréstimos que os reis vão fazer com a burguesia. Peraí. Bom, até agora, nós temos que ver que a aliança da nobreza deu para o rei um apoio político. Esquece aquele rei feudal simbólico, fragmentado, descentralizado. Ele, aos poucos, está adquirindo poderes nas suas mãos. E uma boa maneira de adquirir poder nas suas mãos foi tendo o apoio da sua própria classe social, a nobreza. Não pense que a nobreza fazendo isso, a nobreza está perdendo poder. Ela ficando aliada ao rei, ela vai garantir continuar não pagando impostos, ela vai garantir uma série de privilégios, pensões vitalícias e vai garantir também, tá, continuar no poder como secretária, como ministro do rei, tá? Aí o rei vai também ter um apoio fundamental da burguesia, aquela burguesia que quer doidinha para ficar livre dos senhores feudais, porque ela sabe que os senhores feudais estão sendo um entrave para ela se expandir. Afinal de contas, ela está se expandindo, ela está em ascensão. Então, o que a burguesia vai pedir para os reis e vai obter dos reis aquilo que ela pediu? Ela vai pedir para os reis moeda única, impostos únicos, pesos e medidas. Eu entrava aqui nessa feira, o peso do meu quilo era um, no outro era outro, tal. Pesos e medidas, né? A mesma moeda.
Olha como que está facilitando a vida da burguesia. E à medida que ela vende mais, ela começa a pagar mais impostos também para os reis. Então, gente, é um negócio, é um casamento de interesses. O rei vai gentilmente, tá, atender os pedidos da burguesia, porque ele sabe que ele vai ter a partir daí um apoio econômico. Toda vez que ele precisar de empréstimos, ele não vai pedir empréstimos para a nobreza. Afinal de contas, a nobreza está em decadência. É uma sociedade onde o título de nobreza tem muito valor, mas uma parte dessa nobreza aqui já não tem muita coisa não. Mas tem para essa sociedade, que é uma sociedade de muita aparência, tem para esta sociedade o título de nobreza, que é vitalício e hereditário. Bom, a aliança, tá, vai gerar uma nova maneira de governar. Essa nova maneira de governar vai ficar conhecida com o nome de absolutismo. Absolutismo vem do poder estar bastante concentrado na mão dos reis ou rainhas. Bom, essa nova maneira de governar precisou, né, do convencimento da população na época. Aqui nós temos, entre nobreza e burguesia, mais ou menos 20% da população. E os 80% da população? Como que vão ser convencidos que absolutismo é a forma ideal para a época? Poder bastante concentrado na mão dos reis. É a melhor, o que está tendo de melhor para a época. Esquece o que a gente vive hoje em boa parte do mundo, no Brasil, uma democracia, esquece eleições, esquece tudo isso, tá? Tem que pensar aqui que esse poder, ele é hereditário e vitalício. Muitas monarquias ainda existem na Europa. O caso mais típico é o caso da Inglaterra, mas aquela fofa da rainha Elizabeth, 90 e tantos anos, ela é apenas uma decoração, ela é um símbolo da monarquia, mas quem governa mesmo é o Boris Johnson. E o Boris Johnson governa com o parlamento, e quem escolhe o parlamento são eleições. Então, esquece isso que a gente vai falar, não pensa em comparar nesse momento com os dias atuais. Lembrando que essa forma de governo, ela centraliza bastante poderes nas mãos dos reis, e precisava de convencer a população. Como convencer a população? Hoje, por exemplo, esse ano, né, imagino que vai ter, pelo menos está programado, em outubro, eleições para prefeito e vereadores, né? Aliás, quando é a época de eleições, eu faço um aulão, não para falar de candidatos, o meu interesse não é esse, o meu interesse é de falar como que funciona uma Câmara Municipal, como que funciona a Prefeitura, e se a gente escolhe bons vereadores, a gente fica focando muito, eu estou falando a gente, nós eleitores, vocês ainda não são, muito em nomes de prefeito, esquece o vereador é o político mais próximo do povo, e se tem uma escolha de bons vereadores, o prefeito às vezes até passa algum aperto, porque muita coisa que ele propõe pode não ser votada, pode não ser aceita. Então vamos pensar nisso aí, mas isso nós vamos fazer lá em outubro na presencial. Agora, nesse momento, quando é época de eleições, tem as propagandas políticas, né? Eu, por exemplo, se fosse no vídeo com esse cabelão aqui, eu acho que não ia dar muito certo não, tá? Tem todo um marketing para fazer o candidato, na época de eleições, convencer a população, tá? Mas nesta época não tem nada disso. Qual que foi o marketing utilizado pelos reis? Teóricos, filósofos que escreveram elogiando o absolutismo. Eu vou falar de dois aqui, um francês e um inglês. Eu vou falar de Jacques Bossuet, que era um bispo, um teólogo, uma pessoa da Igreja Católica, que divulgava para a população que o absolutismo era a melhor forma de governo, pois ele representava Deus na Terra. É muito forte isso, gente.
mas era o argumento que ele utilizava. E num momento onde a religiosidade fazia parte dessa sociedade com muita força, esse argumento dele foi aplaudido, tá? E bastante utilizado. Na Inglaterra, tá? Que já tinha aquela famosa Magna Carta, que era aquela constituição que barrava muitos poderes reais, esse argumento não ia ser muito aceito, não. Então, Thomas Hobbes, um professor universitário da época, ele escreveu a tese dizendo o seguinte, que a melhor forma de governo para a época era o absolutismo, pois nós, seres humanos, desde quando nós nascemos, né, na história da humanidade, até naqueles pequenos bandos, sempre teve uma liderança. Ou era o mais forte, ou era o mais guerreiro, ou era o mais velho, mas sempre se escolhia alguém para tomar decisões. Então ele parte desse princípio e cria uma teoria que vai ficar conhecida como contrato social ou pacto social. Esta teoria vai ser muito utilizada na Inglaterra, ok?